As mãos trêmulas de Daria agarraram o embrulho oleoso que o velho mendigo insistia em oferecer. O papel sujo ocultava algo pesado, misterioso. Seus olhos cansados, marcados por meses de humilhação, encontraram o olhar penetrante do homem que todos conheciam apenas como Marcos o Louco. Mas algo havia mudado naqueles olhos. Não era mais a névoa da loucura que ela sempre vira. Era algo afiado, inteligente, quase imperial. O vento gelado da madrugada fazia as folhas dançarem ao redor do posto de saúde abandonado, enquanto a chuva tamborilava no telhado de zinco. Daria não sabia que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Olá, pessoal! Antes de começarmos esta história incrível de reviravolta e justiça, dê uma olhada, se você já é inscrito no nosso canal. Se ainda não é, aproveite e se inscreva agora para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E me conte nos comentários, de qual cidade e país você está ouvindo esta história? Adoro saber onde estão nossos ouvintes espalhados pelo mundo. Agora, preparem-se para uma narrativa que vai mexer com suas emoções do início ao fim. O chão do posto de saúde de Vila Santa Rosa era frio como o coração dos homens que haviam destruído sua vida. Daria esfregava as velhas lajotas com um pano encharcado. Suas mãos, outrora hábeis em cirurgias delicadas, agora feridas pelos produtos de limpeza baratos. O desinfetante barato ardia em seus olhos, mas não tanto quanto a lembrança do que havia perdido. Ei, Sua Majestade! A voz áspera de Estevão cortou o silêncio matinal. O pano grudou nas suas mãos, ou a coroa não deixa você se abaixar direito? O enfermeiro surgiu de seu consultório improvisado, a barriga proeminente mal disfarçada pelo jaleco sujo. Eu sou Daria, seu Estevão. Ela respondeu baixinho, mergulhando as mãos no balde. A água estava gelada. O aquecedor havia quebrado novamente e não havia verba para consertá-lo. Estevão proibira qualquer uso desnecessário de energia elétrica. Economia, dizia ele, enquanto vendia remédios do SUS para turistas da capital que vinham aos finais de semana. Você está aqui por minha benevolência, continuou ele, ajeitando a barriga. Sem espalhar sujeira por aí. Amanhã pode vir inspeção da Secretaria de Saúde. Se encontrarem um grão de poeira, expulso você e o doutor. Vou-me ir daqui e vocês morrem na miséria. Daria mergulhou o pano na água com cheiro de cloro. Esfregou até os dedos doerem, mas não parou. 6 meses atrás, esses mesmos dedos seguravam instrumentos cirúrgicos que custavam milhares de reais. As mesmas mãos que eram chamadas de mãos de ouro pelos pacientes da capital. Agora pareciam lixa grossa. As pontas dos dedos, antes sensíveis à menor pulsação dos vasos sanguíneos, estavam rachadas até sangrar pelo contato constante com água gelada e desinfetantes baratos. Cada mergulho do pano no balde era acompanhado por uma dor ardente, como se milhares de agulhas invisíveis perfurassem suas unhas. Daria se lembrava de como costumava cuidar das mãos, cremes especiais, massagens, luvas do látex mais fino. Agora sua ferramenta era uma vassoura de madeira áspera que deixava marcas nas costas. Suas costas, acostumadas à tensão estática da mesa cirúrgica, doíam insuportavelmente quando se curvava e rastejava de joelhos sem parar. Mas a dor física era suportável. O que a matava por dentro era a humilhação. Ela, uma neurocirurgiã renomada da capital, forçada a engolir o choro e acenar com a cabeça diante das grosserias de um homem que mal sabia medir pressão arterial corretamente. Estevão sabia que ela não tinha para onde ir. Sabia que sem aquelas moedas miseráveis e a chance de pegar um pedaço de pão da mesa dele, ela simplesmente morreria de fome. Vou fazer tudo, vai ficar tudo limpo. Sua voz permaneceu firme. Anos de resistência na sala cirúrgica não foram em vão. Embora agora essa resistência fosse necessária para não jogar água suja no rosto daquele idiota arrogante. Estevão riu, aproximando-se do armário de medicamentos. Abriu a porta com a chave pendurada no pescoço e começou a vasculhar as caixas. Estes aqui vou descartar. Antibióticos também, os turistas da capital vão comprá-los.
É época de gripes e resfriados. Daria não aguentou e levantou a cabeça. Estes são medicamentos fornecidos pelo SUS. Na vila, Dona Valdira está com crise hipertensiva. Esteve aqui ontem. Você disse que não havia remédios. Estevão bateu a porta do armário e se virou para ela, os olhos pequenos se estreitando de raiva. Você, Daria, não me dê lição, ele disse grosseiramente, pairando sobre ela. Você está aqui como o quê? Uma faxineira? Seu trabalho é limpar a sujeira, não me ensinar medicina. Esqueceu como mandava gente para o outro mundo? Daria sentiu algo na cabeça começar a latejar traiçoeiramente. O golpe foi certeiro e doloroso. Eu não mandei ninguém, ela sussurrou. Está brincando? Estevão sorriu com desprezo. O tribunal decidiu diferente. Chegar bêbada na mesa cirúrgica é uma vergonha para a profissão. Quase tirou a vida de um homem e agora se faz de santa. Agradeça que ao menos te acolhemos aqui. Com sua reputação, nem no necrotério deixariam você entrar como faxineira. Ele pegou a sacola com os medicamentos selecionados e se dirigiu à saída. Estarei na reunião dos moradores do condomínio fechado em 1 hora. Quando eu chegar, quero que tudo esteja brilhando aqui. Em geral, a porta bateu com força, deixando entrar uma rajada de ar frio e algumas folhas amarelas. Daria ficou sozinha. Ela se deixou cair na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. O cheiro de desinfetante a deixava tonta, mas ficava ainda mais tonta pelas lembranças que a invadiram assim que fechou os olhos. Daria, você está cansada. Tome um chá. A voz do marido soava suave e carinhosa em sua memória. Isso foi há apenas 6 meses. Ela tinha acabado de completar 45 anos. A clínica particular no centro da capital reluzia com equipamentos de última geração. Ela estava sentada no consultório médico, preparando-se para a cirurgia mais complexa do ano. Remoção de aneurisma cerebral. O paciente era dono de um grande grupo de comunicação. A responsabilidade era colossal. Genildo, seu marido e diretor da clínica, colocou uma xícara à sua frente. Infusão especial, energética. Você precisa estar em forma. Somos uma equipe. Obrigada, Jen. Ela sorriu para ele, dando um gole. O chá estava delicioso, com um leve amargor. Você é o melhor para mim. Não, você é nossa estrela. Ele a beijou no topo da cabeça. E a Janaína vai te ajudar. A garota precisa de prática. Janaína era jovem, inteligente, mas Daria percebia algo predatório em seus olhos. A garota não tinha talento natural, apenas ambição desenfreada. Genildo insistia. Precisamos formar uma sucessora. Tudo corria conforme o planejado na sala cirúrgica, até que Daria sentiu uma estranha náusea. Suas mãos permaneceram firmes, mas sua cabeça começou a ficar nebulosa. Janaína, aguarde aqui. Vou ao monitor por 1 segundo. Preciso verificar a projeção do vaso, disse ela, afastando-se da mesa. Só precisava respirar fundo, se concentrar. Claro, Daria. A voz de Janaína soou por trás da máscara, confiante demais para uma residente. Daria se virou para as imagens e então ouviu o monitor disparar em alarme. Ai, meu Deus! Janaína gritou. Não consigo ver o campo! Daria correu de volta. O que você fez? Janaína, decidindo tomar a iniciativa na ausência da mentora, havia introduzido um instrumento exatamente onde passava a artéria mais delicada. Daria a empurrou para longe, tentando conter o vaso e evitar a catástrofe. Lutou por 4 horas, mas conseguiu. O paciente sobreviveu, mas acordou 3 dias depois com sequelas leves. 1 semana antes do julgamento, no gabinete do diretor da clínica, o ar estava pesado como antes de uma tempestade. Genildo estava sentado em sua cadeira, segurando um copo d'água com mãos trêmulas. Sobre a mesa havia uma pasta com resultados de exames toxicológicos. Não posso, disse ele com voz rouca, sem levantar os olhos. Daria, Janaína, ela é minha esposa agora. Eu sei que você não bebeu. Eu mesmo preparei aquele chá. Isso é maldade. Lourdes, sua mãe, que caminhava de um lado para o outro no escritório, parou abruptamente. Aproximou-se do filho e colocou a mão pesada em seu ombro.
A maldade, Genildo, é o que vamos perder, disse a sogra asperamente. O paciente está processando a clínica por uma quantia que vai nos falir. Se não provarmos que um médico específico é culpado e não o sistema, vão fechar a clínica. Você está pronto para ir para a rua? Pronto para perder este consultório, status, dinheiro? Mas foi a Janaína que perfurou o vaso. Genildo olhou para sua jovem amante com desespero. Ela, sentada no parapeito da janela, nem sequer se mexeu. Aproximou-se lentamente de Genildo, envolvendo-o com o aroma de perfume caro e passando o dedo pela bochecha dele. Genildo, querido, quem acreditaria numa residente? Mas se a culpa for da estrela que ficou arrogante e bebeu para ganhar coragem, aí é uma história completamente diferente. Ela se inclinou em direção a ele e sussurrou como uma serpente tentadora. Admita, você sempre se sentiu diminuído. Todo mundo diz, Clínica Silveira, mãos de ouro da Dária. E você? Você é apenas o marido da grande Dária, administrador das sombras. Não está cansado de ser mero coadjuvante na sua própria clínica? Genildo se contraiu, como se tivesse levado um soco. Janaína havia pressionado exatamente onde mais doía. A inveja que ele escondera por anos atrás do sorriso do marido amoroso, agora erguia a cabeça horrenda. Sou um capacho, murmurou, sem convicção. Exatamente, concordou Lourdes. Você deve salvar seu barco, capitão. Dária vai perder a licença, vai chorar, mas depois se acalma. Não vamos abandoná-la. Encontraremos um lugarzinho tranquilo na recepção, mas você se tornará dono absoluto, e ninguém mais dirá que vive às custas do talento da esposa. Ou assim, a voz de Janaína ficou gélida. Se a clínica afundar, eu vou embora. Por que eu ficaria com um fracassado que mora numa kitnet? Genildo olhou do rosto autoritário da mãe para a beleza predatória de Janaína. O medo de perder o conforto e o amor próprio ferido lutavam com a consciência. A consciência estava perdendo. Com mão trêmula, ele pegou o copo e bebeu água de um gole. O líquido gelado se espalhou pelo corpo, abafando a voz silenciosa da verdade. Está bem, suspirou, olhando para o copo vazio. E o que dizer ao delegado? Se Dária soubesse o que a esperava. Começou tudo no gabinete do delegado. Senhora Silveira, foi encontrado álcool em seu sangue. Como explica isso? Eu não bebi. Só tomei o chá que meu marido preparou. Ela olhou para Genildo buscando apoio, mas ele estava sentado de cabeça baixa, balançando tristemente. Dária, por que você nega? Eu vi quando você adicionou algo de uma garrafinha. Pensei que fosse remédio. Me perdoe, doutor delegado, não consegui impedi-la. Ela anda com problemas ultimamente, estresse. A traição cortou como uma lâmina afiada. Genildo, o que você está dizendo? Mas ele apenas deu de ombros, dizendo que havia dito tudo o que devia. Depois veio o depoimento de Janaína. Dária, naquele dia, estava agindo de forma inadequada. Abandonou a cirurgia. Eu tentei salvar o paciente e consegui. Peço que registrem. Foi graças à minha reação e intervenção oportuna que conseguimos evitar a tragédia. Mas isso ainda era pouco. Lourdes, que morava no apartamento de Dária, comprado antes do casamento, mas transferido para o marido por questões fiscais, deu o golpe final. Sim, ela bebe há muito tempo, escondido. Eu encontrava garrafas. Meu filho tanto sofria. Depois vieram a cassação da licença médica, confisco dos bens para pagamento da indenização movida pelo paciente que sobreviveu, divórcio e a rua. E agora Vila Santa Rosa, pano sujo e o enfermeiro Estevão. Dária respirou fundo, afastando os fantasmas do passado. Lágrimas não adiantavam, precisava trabalhar. Mas ela tinha uma motivação secreta, além de lavar pisos. Precisava estar onde havia ao menos alguns medicamentos, porque além da limpeza, tinha outro objetivo em mente: ajudar os moradores da vila que Estevão negligenciava. Terminou com o piso e despejou a água suja na rua. O vento de outono a fez tremer até os ossos. Dária se encolheu, puxando o cardigã fino. No banco próximo à entrada do posto, estava sentada uma figura curvada.
Vovô Marcos. Ele era a atração local e pária ao mesmo tempo. Ninguém sabia de onde havia surgido. Um homem sujo, em farrapos, cheirando a fogueira e ervas do campo. Carregava por toda parte um carrinho de feira velho, cheio de quinquilharias, sucatas enferrujadas, garrafas vazias e jornais velhos. Mas Dária havia notado algo estranho. Às vezes, quando pensava que ninguém estava olhando, ela o via fazendo anotações em um caderno pequeno, com letra firme e educada. Agora, ao redor dele, brincava a garotada local. "Ei, Marcos!" gritava um garoto ruivo, filho da vendedora da padaria. "Mostra a língua. Você tem língua ou engoliu?" "Ele só muge como vaca", riu outro, ameaçando com uma pedra. "Vaza daqui, mendigo. A mãe disse que você tem doença." A pedra voou em direção ao velho, acertando a roda do carrinho. Marcos encolheu a cabeça nos ombros, protegendo-se com as mãos. Em seus olhos, espreitando por baixo das sobrancelhas grisalhas espessas, não havia maldade, apenas um cansaço infinito e universal. "Saiam daqui!" gritou Dária, correndo da varanda. Em sua voz normalmente baixa, de repente soaram aquelas mesmas notas de aço que outrora faziam residentes tremerem. Os meninos congelaram. "O que vocês estão fazendo, pestinhas?" Dária se aproximou deles. "Quem deu permissão para vocês maltratarem uma pessoa?" "Que pessoa é essa?" bufou o ruivo, mas abaixou a pedra. "É o Marcos. A dona Neuza diz que ele foi criado por lobos na floresta." "Dona Neuza parece que também foi criada por lobos, se fala isso", cortou Dária. "Marchem para casa. Se eu ouvir isso de novo, conto para os pais de vocês como se comportam e ainda dou uns tapas nas orelhas." A palavra médica surtiu efeito. Na vila, medicina, mesmo na figura de uma faxineira, ainda impunha respeito. Os meninos, resmungando, se dispersaram. Dária se aproximou do vovô. "Vovô Marcos, como está? Não machucaram?" Ele baixou lentamente as mãos e olhou para Dária com olhos surpreendentemente claros, azuis claros, que não combinavam com seu rosto sujo. O homem idoso balançou a cabeça negativamente e fez uma leve reverência, levando a mão ao coração. "Que bom!" Dária sorriu para ele com o mesmo sorriso que antes dava aos pacientes após cirurgias bem-sucedidas. "Está com fome, imagino. Espere, tenho sopa numa marmita e pão." Ela correu para dentro do posto. Estevão só voltaria daqui a muito tempo, então podia agir sem se esconder. Dária trouxe uma marmita com sopa de ervilha ainda morna e um pedaço de pão. Marcos aceitou a comida com dignidade trêmula. Não se jogou sobre a comida como um animal, mas começou a comer delicadamente, partindo pequenos pedaços de pão. Dária sentou na beirada do banco. "Está esfriando, Marcos. Onde vai passar o inverno?" Ele apontou para a direção do balneário abandonado na periferia da vila. "Tem corrente de ar lá", suspirou a mulher, e de repente notou a careta de dor do vovô ao tentar se acomodar melhor. A perna direita estava estranhamente esticada, e a barra da calça velha e engordurada estava escurecida na região da panturrilha. "E sua perna?" perguntou Dária, mudando imediatamente para o modo profissional. Marcos tentou esconder a perna embaixo do banco e balançou a cabeça. "Não seja teimoso", disse ela com firmeza. "Vejo que está doendo. Deixe-me ver." Sem se importar com a sujeira, ela se ajoelhou na frente do vovô e cuidadosamente puxou a barra da calça para cima. Embaixo do pano sujo que servia de curativo, havia um corte profundo. Os tecidos estavam inchados e quentes ao toque. "Meu Deus", suspirou Dária. "Marcos, quando você se machucou assim?" Ele apontou para o carrinho e fez um gesto como se algo tivesse caído e ressoado, um pedaço de metal enferrujado. "Entendi." Dária se levantou. A decisão veio instantaneamente. "Levante, vamos entrar." Marcos ficou com medo. Seus olhos se arregalaram. Gesticulou com as mãos apontando para a porta. Depois imitou o gordo Estevão fazendo gesto de expulsão. "Ele não está", disse firmemente. "E não volta antes de 1 hora. Se não tratarmos isso, você vai perder a perna, ou até a vida."
Entende? O vovô congelou. Olhou em seus olhos e Daria viu neles uma luta entre medo da autoridade e confiança nela. Por um momento, algo brilhou naquele olhar. Uma inteligência afiada que não combinava com a imagem de louco inofensivo. Vamos, ela estendeu a mão. Marcos, eu sou médica mesmo com esfregão na mão. Não vou deixar você morrer de infecção. Ele colocou sua mão áspera preta de terra na dela. Entraram no posto. Daria o conduziu até a sala de procedimentos e o fez sentar na maca com o lençol encerado. Fique quieto. Se ouvir carro, nos escondemos no depósito imediatamente. Ela agiu rapidamente e com precisão. As mãos que por 6 meses só haviam segurado o cabo de esfregão lembraram-se de tudo. Daria abriu o armário. Estevão havia levado os medicamentos usuais, mas antissépticos, curativos e instrumentos básicos permaneceram. Vai doer, mas tenha paciência, avisou ela, colocando luvas e começou a tratar a ferida. Para Daria, como médica que era, agora havia apenas uma ferida que precisava ser tratada. Marcos ficou sentado, agarrando as bordas da maca. Grossas gotas de suor cobriam seu rosto, mas ele não emitiu nenhum som, apenas gemidos baixos entre dentes cerrados. E então algo extraordinário aconteceu. Durante o procedimento, Marcos começou a antecipar seus movimentos, posicionando a perna da forma exata que facilitaria o tratamento. Seus gestos tinham precisão médica. Muito bem, aguente firme, isso mesmo. Agora vou colocar um pequeno dreno, murmurava Daria, como se estivesse em sua sala cirúrgica estéril na capital. Os vasos estão intactos, é um milagre, mas há inflamação. Precisa urgentemente de antibióticos. Ela sabia que Estevão mantinha registros rígidos. Apropriação de medicamentos do SUS significava assinar a própria sentença. Daria enfiou a mão na bolsa. Lá, na pequena nécessaire, estava sua reserva preciosa. Uma cartela de antibiótico potente que comprara quando teve bronquite, mas guardou metade. Aqui, tome 2 comprimidos agora e leve estes com você. Vai tomar um esta noite. Marcos engoliu tudo obedientemente. Daria aplicou um curativo profissional. Cuidadoso, firme, mas não muito apertado. Pronto. Vai sobreviver, mas precisa de curativos todos os dias. Venha pela porta dos fundos quando eu estiver tirando o lixo, entendeu? Marcos olhou para a perna enfaixada e depois para Daria. Havia algo em seu olhar que havia mudado, como se através da névoa turva da loucura aparente e da pobreza, a razão tivesse emergido. Uma mente afiada e penetrante. Ele baixou lentamente as pernas da maca e começou a remexer nos bolsos de seu casaco grande demais. Técnica impecável, disse ele de repente com voz clara e educada. Há quanto tempo não pratica medicina de verdade? Daria congelou. A voz saíra limpa, sem o murmúrio habitual, e as palavras eram de alguém que entendia de medicina. Você falou, murmurou ela. E você? Ele sorriu tristemente. Salvou uma vida hoje, como eu costumava fazer há muito tempo. Marcos se levantou subitamente, parecendo menos curvado, menos frágil. Meu nome verdadeiro é Marcos Tavares. Fui cirurgião por 30 anos antes de decidir me esconder do mundo. Tavares? O empresário que morreu há 5 anos? Que fingiu morrer, corrigiu ele. Precisava descobrir quem eram as pessoas verdadeiras ao meu redor. Encontrei apenas ganância e traição. Menos você. Marcos tirou do casaco um embrulho. Um objeto pequeno e pesado, embrulhado em papel oleoso. O que é isso? Perguntou ela, surpresa. O futuro, disse ele simplesmente. Documentos que preparei com meu advogado discreto há algumas semanas e algo que pertenceu à minha falecida esposa. Ela era médica também, altruísta como você. Fique com ele, disse Marcos suavemente. Não preciso de nada. Não fiz isso por dinheiro. Só queria ser humana. Por isso mesmo você merece, insistiu ele. Mas agora preciso ir. Ouço o motor. Marcos rapidamente reassumiu sua postura curvada e expressão vaga. Se alguém perguntar,
Continue fingindo que sou apenas o louco Marcos. Nossa conversa fica entre nós por enquanto. Naquele momento, o som de um motor pôde ser ouvido lá fora. Chegou a rural do Estevão. Vá embora, sussurrou Dária. Rápido, pela porta dos fundos. Marcos deslizou em direção à porta, mas antes de sair, virou-se e segurou o embrulho contra o peito de Dária. Guarde bem. Em breve, tudo fará sentido. A porta se fechou atrás dele e Dária ficou sozinha, segurando o embrulho misterioso e se perguntando se não havia sonhado toda a conversa. Ela lavou as mãos exatamente quando Estevão irrompeu no corredor. Bem, Dária, já terminou? Resmungou ele. Enquanto isso, na capital, no escritório espaçoso do chefe do departamento de neurocirurgia, exalava o aroma de uísque caro e perfume francês. Genildo Pereira, recostado preguiçosamente numa poltrona de couro, que não há muito tempo pertencia à sua ex-esposa, girava um copo nas mãos. Então, Janinha, piscou ele para a jovem mulher sentada na beirada da mesa, com um jaleco curto. Brindamos a nova era, a nós. A garota, cujos olhos brilhavam de triunfo, brindou com ele. A nós, Genildo. E por que a justiça triunfou? Aquela bruxa velha teve o que mereceu. Agora comandamos aqui nós. A porta do gabinete se abriu sem batida. Entrou Lourdes. Ela parecia majestosa, como uma imperatriz visitando seus domínios. Mãe, Genildo engasgou com o uísque. Por que sem avisar? Vim ver a neta, respondeu ela imperturbável, passando direto pelo filho em direção a Janaína. Genildo levantou a sobrancelha surpreso. Que neta? A Inês sumiu, foi para a vila. Lourdes colocou a mão no ombro de Janaína e olhou para o filho com um sorriso frio. Ah, Genildinho, você não sabe de muita coisa. Janaína, querida, ajuste o jaleco. Não fica bem para uma chefe se sentar assim. Janaína obedientemente puxou a barra, mas olhou para a mulher mais velha, não como sogra, mas como cúmplice. Em seus olhares havia um segredo escondido de Genildo. Quando ele saiu para a recepção buscar documentos, Lourdes se inclinou para o ouvido de Janaína. Está satisfeita, filhinha? Sussurrou ela. Satisfeita. Janaína apertou a mão da mulher mais velha. Obrigada. Você cumpriu sua palavra. Ela está destruída. Eu tinha uma dívida com você. A voz da dama de ferro tremeu. Te entreguei para o orfanato para construir carreira e te abandonei, boba que fui. Como eu podia saber que não conseguiria mais ter filhos? Tive que me casar com aquele viúvo que tinha um filho pequeno. Assim me tornei mãe do Genildo, enquanto você, meu sangue verdadeiro, crescia no orfanato. Mas agora vou te devolver tudo. Esta clínica, dinheiro, status, tudo será seu. E a Dária era apenas um degrau, material descartado. Enquanto as duas conspiravam na capital, em Vila Santa Rosa chovia uma chuva fria e insistente. Dária estava sentada na janela de sua casinha miserável, olhando o embrulho de Marcos. Ainda não havia aberto. Algo a fazia hesitar. Uma batida na porta a fez estremecer. Quem é? Mãe, sou eu. Dária correu para a porta. Inês, minha filha, você veio, não me abandonou. Na soleira estava Inês, jovem, bonita, mas de alguma forma espinhosa. Ela sacudiu desdenhosamente o guarda-chuva e entrou sem tirar os sapatos. Inezinha, Dária tentou abraçá-la. Como estou feliz. Você vai ficar muito tempo? Vou fazer chá agora. Tenho geleia. Inês se afastou, não deixando que ela a tocasse. Não vim beber chá e não vou ficar muito. Nossa, como fede a mofo aqui. Como você consegue viver assim? Bem, tenho que aguentar. O sorriso de Dária se apagou. O que aconteceu? A garota tirou da bolsa uma pasta com documentos, mas não a colocou imediatamente na mesa. Ela a girava nas mãos, beliscando o canto e olhava para algum lugar ao lado. Aqui, assine. A voz de Inês soou artificialmente alta, como se tentasse abafar os próprios pensamentos. O que é isso? Dária tentou capturar o olhar da filha, mas ela teimosamente olhava para outro lado.
renúncia de direitos sobre o apartamento e sobre a parte na chácara. Dária congelou. Ah, Inês, mas estamos brigando na justiça com o Genildo. O advogado disse que há chance. Esta é sua herança também. Não há chance nenhuma. Inês interrompeu bruscamente. Finalmente jogou a pasta na mesa manca e começou a mexer nervosamente na alça da bolsa de grife. Mãe, encare a realidade. Você perdeu. Você não é nada. Uma faxineira num buraco. E ele tem conexões, dinheiro, poder. Para que quebrar lanças se pode aceitar tudo como está? Ele não é seu pai. Nem mesmo te adotou oficialmente. Apenas prometeu. Mas ele faz mais por mim do que você, gritou Inês. Ela se aproximou da janela, virando as costas para a mãe. Era fisicamente insuportável ver aquele rosto cansado e tão querido. Ele prometeu pagar meus estudos no exterior. Você entende, posso ir embora, me formar, me tornar gente, e não isso tudo aqui. Então, o Genildo pôs condições. Perguntou Dária baixinho. Minha renúncia em troca dos seus estudos. Inês se virou bruscamente. Seu rosto estava manchado de vermelho. Ela queria que a mãe gritasse, a batesse, e então seria mais fácil se justificar. Mas esse entendimento silencioso era insuportável. Sim, e é um negócio honesto, quase gritou a visitante, se defendendo de uma acusação invisível. Este apartamento não vai mais te ajudar. Você é uma bêbada mesmo e ele vai me dar um futuro. Mãe, a culpa é sua. Por que bebeu antes da cirurgia? Inês, eu não bebi. Você me conhece. A filha mordeu o lábio com tanta força que sentiu gosto de sangue. Ela sabia lá no fundo que a mãe não bebia. Mas admitir isso seria admitir que era um monstro. Todo mundo diz que ela bebia, tanto a vovó Lourdes quanto a Janaína. Enfim, mãe, nem comece. Apenas assine. Não estrague minha vida, pelo menos agora. Dária olhou para a filha. Viu como ela mudava o peso de um pé para o outro, como seus olhos se moviam rapidamente, como agarrava a bolsa como se fosse uma tábua de salvação. Dária percebeu que sua filha estava sofrendo muito. Estava se eliminando por dentro, e isso doía. Então é no exterior. Esse é o preço da sua consciência. Não seja dramática. E Dária pegou silenciosamente a caneta. A mão não tremia. Parecia que algo dentro dela havia quebrado, como se tivesse estourado o último fio que a mantinha à tona. Ela assinou seu nome com floreio. Leve, disse Dária com voz rouca e se afastou. Inês pegou a pasta. Por um segundo, congelou. Sua mão se moveu involuntariamente em direção à mãe, como se quisesse tocar o ombro. E o horror pelo que havia feito brilhou em seus olhos. Mas o sonho da vida doce ainda venceu. Mãe, não se ofenda, mas cada um cuida de si mesmo, disse a filha, já fechando a porta. Escrevo depois da França. Inês correu na chuva em direção ao táxi, enxugando as lágrimas de raiva que escorriam traiçoeiramente pelas bochechas. Dária ficou parada no meio da sala, sentindo o frio penetrar não de fora, mas de dentro. Fechou a porta lentamente, isolando-se do mundo exterior. Mas o silêncio que se abateu sobre a casa acabou sendo mais terrível que gritos. Era um silêncio sepulcral, ensurdecedor de solidão. No quarto vazio, tudo o que se ouvia eram gotas pesadas de chuva tamborilando no telhado. Dária sentou num banquinho instável e finalmente abriu o embrulho de Marcos. Dentro havia uma pasta com documentos legais e um estojo de veludo. Seus olhos se arregalaram ao ler. Escritura de doação, participação majoritária na rede de clínicas de saúde Tavares, em nome de Dária Silveira. O primeiro raio brilhou lá fora, pela janela, iluminando a miséria de seu lar com luz pálida e mortal. O estrondo do trovão fez as janelas tremerem e Dária sentiu o chão vibrar sob seus pés. A tempestade começava, tanto na natureza quanto em sua alma. Mas agora ela tinha algo que mudava tudo. Os documentos que poderiam restaurar sua vida. O vento uivava entre as frestas da casa, fazendo a estrutura velha gemer como se estivesse em agonia. Galhos secos batiam contra as janelas com força crescente, e a chuva que havia começado como garoa fina
agora despencava em torrentes violentas. Daria guardou cuidadosamente os documentos de Marcos numa sacola plástica. Eram preciosos demais para se arriscar à umidade. Em Vila Santa Rosa, a chuva se transformou numa verdadeira fúria da natureza. O céu se abriu e trovejou tão alto que os vidros do velho prédio do posto de saúde tremeram em suas molduras apodrecidas. Cada relâmpago iluminava as árvores curvadas pelo vento, suas copas balançando perigosamente. A energia elétrica piscou 1, 2, 3 vezes, antes de apagar definitivamente. Bem, agora estamos realmente isolados, murmurou Daria para si mesma, acendendo a lamparina a querosene com mãos que tremiam ligeiramente. Não de medo, mas da fraqueza que ainda sentia após meses de privações. A luz amarelada dançava nas paredes descascadas, criando sombras fantasmagóricas que pareciam se mover com vida própria. Estevão havia ficado preso na cidade, provavelmente refugiado em algum bar até a tempestade passar. O silêncio entre os trovões era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo tamborilar incessante da chuva no telhado de zinco e pelos gemidos do vento. Daria sentia-se como se estivesse no fim do mundo, completamente isolada da civilização. A ponte que conectava a Vila Santa Rosa ao resto do país havia cedido sob o peso da enchente, segundo os rumores que corriam pela vila antes da tempestade chegar. A porta da frente rangeu contra o vento e Daria correu para trancá-la melhor. Mas então ouviu batidas deliberadas. Alguém estava do lado de fora. Na soleira, encharcado até os ossos e tremendo de frio, estava o vovô Marcos. Sua roupa estava colada ao corpo magro e gotas d'água escorriam de seus cabelos grisalhos. "Entre, entre!" acenou Daria urgentemente, puxando-o para dentro antes que uma nova rajada de vento os derrubasse. "Não fique na soleira, vá se secar perto do fogão." Marcos entrou cambaleando, deixando uma poça d'água no chão. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, enquanto tirava o casaco encharcado. "Que loucura é essa lá fora?" perguntou Daria, oferecendo-lhe uma toalha velha. "As árvores estão quase caindo." Marcos assentiu gravemente, esfregando o rosto com a toalha. "A ponte se foi", disse ele com sua voz rouca habitual, mas havia algo diferente em seu tom, uma preocupação que parecia vir de alguém acostumado a avaliar situações críticas. "Estamos completamente isolados até alguém conseguir atravessar de helicóptero." De repente, o estrondo ensurdecedor de um trovão coincidiu com um terrível ranger e estilhaçar de metal. O som foi tão violento que ambos se abaixaram instintivamente. Através da janela embaçada, viram uma enorme SUV preta derrapando descontroladamente na estrada enlameada. O veículo atravessou a cerca velha como se fosse papel. Derrubou 2 postes de madeira e se chocou violentamente contra o tronco massivo de um carvalho centenário. O impacto foi brutal. O capô se amassou como uma lata, desaparecendo instantaneamente numa nuvem de vapor que subia da chuva encontrando o metal quente. O para-brisa se estilhaçou em 1000 pedaços e um silêncio mortal tomou conta da cena, quebrado apenas pela buzina contínua. Alguém havia caído sobre o volante. "Acidente!" gritou Daria, seu treinamento médico sobrepondo-se imediatamente ao medo. Agarrou o casaco velho e uma lanterna. "Marcos, vamos! Há pessoas lá que podem estar feridas." Não havia tempo para hesitação. Cada segundo podia significar a diferença entre vida e morte. Eles correram sob a chuva gelada que caía como agulhas sobre seus rostos e mãos expostas. O vento era tão forte que Daria teve que se agarrar no braço de Marcos para não perder o equilíbrio na lama escorregadia. Seus pés afundavam na terra encharcada a cada passo, e galhos caídos criavam obstáculos traiçoeiros no caminho. Quando chegaram ao carro, Daria iluminou o interior com a lanterna. A porta do motorista estava travada pelo impacto, mas através do vidro quebrado, ela pôde ver uma jovem mulher inconsciente, com a cabeça jogada para trás de forma não natural. O que mais a alarmou foi a barriga enormemente inchada, claramente grávida e em estágio muito avançado. "Ajude-me com a porta!"
gritou para Marcos por sobre o ruído da tempestade. Juntos eles forçaram a porta amassada, que cedeu com um gemido metálico. A mulher despertou com o movimento, seus olhos se arregalando de dor e confusão. "Ajudem!" gemeu ela, mal conseguindo formar as palavras. Sua respiração estava curta e entrecortada. "Por favor, só não chamem meu marido. Ele não pode me encontrar. Fugi dele." Suas mãos se agarraram desesperadamente ao braço de Daria, com força que surpreendeu pela urgência. "Como você se chama, querida?" perguntou Daria, já fazendo uma avaliação rápida dos ferimentos visíveis. "Alice", sussurrou ela, e então seu rosto se contorceu numa careta de dor aguda. "Ai, Deus, eles estão vindo. Agora." Daria verificou rapidamente o pulso de Alice, acelerado, mas forte. Não havia sangramento visível da cabeça, mas quando iluminou melhor, viu que a parte inferior do vestido estava encharcada de um líquido que não era apenas a água da chuva. A bolsa havia rompido. "Calma, querida, calma. Sou médica", disse ela, mantendo a voz firme apesar da gravidade da situação. A situação era crítica de todas as formas possíveis. Gêmeos em trabalho de parto avançado, durante uma tempestade violenta, sem equipamentos médicos adequados, isolados de qualquer hospital. Mas Daria já estava entrando no modo profissional que a havia sustentado durante anos de cirurgias complexas. "Marcos, precisamos levá-la para dentro. Ela não pode ter bebês aqui na chuva." Juntos, com extremo cuidado, eles ajudaram Alice a sair do carro. Cada movimento dela era acompanhado de gemidos de dor, e suas pernas mal a sustentavam. O trajeto de volta ao posto pareceu uma eternidade, com Alice se apoiando pesadamente entre eles, enquanto contrações visíveis percorriam seu ventre. Dentro do posto, Daria improvisou rapidamente. Varreu tudo da velha maca de exames e a cobriu com lençóis limpos que encontrou num armário. A luz da lamparina a querosene criava um ambiente quase medieval, mas teria que servir. "Alice, preciso examiná-la. Consegue se deitar aqui?" O exame revelou o que Daria já suspeitava e temia. "Dilatação completa", disse ela para Marcos em voz baixa, o treinamento médico assumindo o controle. "Mas é a apresentação pélvica. Ambos os bebês estão vindo de pés." É a situação mais complicada possível para um parto. Alice ouviu e seus olhos se encheram de terror. "Meus bebês, eles vão morrer?" perguntou com voz quebrada. "Não", disse Daria com firmeza, embora internamente sentisse o peso da responsabilidade. "Não vou deixar isso acontecer, Marcos, preciso que você me ajude. Isso vai exigir 4 mãos." Foi então que algo extraordinário aconteceu. Marcos, que até aquele momento havia sido apenas o vovô excêntrico da vila, se transformou. Ele endireitou as costas, lavou as mãos com metodicidade profissional e se posicionou ao lado da maca com uma competência que deixou Daria surpresa. "O que precisa que eu faça?" perguntou ele, e sua voz havia perdido toda a hesitação. Havia uma precisão, uma autoridade naquele tom que falava de anos de experiência médica. "Você realmente entende de medicina?" murmurou Daria, já não sendo mais uma pergunta. 40 anos salvando vidas, respondeu ele simplesmente, até decidir que estava farto de um mundo dominado pela ganância. Mas as mãos nunca esquecem. Ele se posicionou para dar apoio a Alice, e Daria viu nos gestos dele a mesma competência silenciosa que reconhecia nos melhores profissionais que havia conhecido. O parto que se seguiu foi uma batalha contra o tempo e as circunstâncias. Alice se agarrava às laterais da maca, seus gritos de dor se misturando com o rugido da tempestade lá fora. Entre uma contração e outra, o silêncio era pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante da parturiente e pelos murmúrios tranquilizadores que Daria oferecia. "Está vendo os pés?" perguntou Marcos durante um momento crítico, e Daria assentiu, suando apesar do frio. "O primeiro está vindo, preciso fazer versão manual." Suas mãos, que haviam perdido a sensibilidade depois de meses de trabalho pesado,
recuperaram miraculosamente a delicadeza que um dia possuíram para cirurgias neurológicas. O procedimento era complexo e perigoso. Um movimento errado poderia causar danos irreversíveis. Daria trabalhou quase às cegas, guiada apenas pelo tato e por décadas de treinamento que seu corpo não havia esquecido. Marcos mantinha Alice estável e consciente, sussurrando palavras de encorajamento que pareciam vir de uma fonte profunda de experiência com situações desesperadoras. "Primeiro bebê", anunciou Daria após o que pareceram horas. Mas o alívio durou apenas um momento. O menino estava azul e imóvel. Sem hesitar, ela começou a reanimação, limpando as vias aéreas com precisão enquanto Marcos se preparava para o segundo nascimento. "Respire, pequeno, respire", murmurou ela, dando pequenas rajadas de ar nos pulmõezinhos minúsculos. Por um momento terrível não houve resposta. Então, fraco, mas claramente audível por sobre o barulho da chuva, veio um choro frágil. "Vivo", sussurrou Marcos com alívio visível. "O segundo está vindo rápido agora." A menina nasceu 10 minutos depois, rosada e chorando vigorosamente. Daria colocou ambos os bebês no peito da mãe, mas sua alegria se transformou rapidamente em alarme. Alice estava ficando visivelmente pálida. Muito pálida. Daria verificou e descobriu o que temia: hemorragia pós-parto. Sangue escuro estava se acumulando rapidamente sob a maca. "Tipo sanguíneo, Alice. Rápido?", perguntou Daria, já sabendo que precisaria agir drasticamente. "O negativo", sussurrou Alice, sua voz ficando mais fraca a cada momento. Daria sentiu o destino intervindo. "É o mesmo que o meu. Marcos, precisamos fazer transfusão direta. É a única chance dela." "Você vai se arriscar demais", alertou Marcos, seus olhos mostrando real preocupação. "Olhe para você. Está mal alimentada há meses, fraca. Isso pode te matar." Mas Daria já estava tomando a decisão que definiria não apenas a vida de Alice, mas a sua própria. "E ela tem 2 bebês que acabaram de nascer e precisam da mãe viva", disse Daria, montando às pressas um kit antigo de transfusão que ainda havia no posto. "Não há escolha, Marcos. Vou doar o sangue que ela precisa agora." O procedimento da transfusão direta foi uma experiência que Daria nunca esqueceria. Ela se deitou na maca ao lado de Alice, sentindo a agulha entrar em sua veia já castigada pelos meses de trabalho duro. Viu seu próprio sangue, escuro e espesso, fluindo lentamente através do tubo transparente em direção à mulher que agonizava. A primeira sensação foi de leveza, quase eufórica. Depois veio a fraqueza, se espalhando dos braços para o peito como água gelada. O mundo ao redor começou a perder foco. As vozes de Marcos e Alice pareciam vir de muito longe. Cada batimento cardíaco se tornava mais fraco, mas Daria mantinha os olhos fixos no tubo, determinada a dar tudo o que fosse necessário. "Está ficando rosada", ouviu a voz de Marcos como se viesse de um poço. "Pulse está se estabilizando. Daria, você precisa parar agora." Mas ela mal conseguia se mover. Seus dedos estavam gelados e uma escuridão doce começava a envolvê-la como um cobertor pesado. "Chega", disse Marcos firmemente, fechando a pinça e removendo a agulha de seu braço com cuidado profissional. "Você fez o suficiente. Mais do que suficiente." Daria tentou dizer alguma coisa, mas sua língua não obedecia. A última coisa que viu antes da escuridão a levar foi Alice segurando seus 2 bebês, com cor saudável voltando ao rosto, e ouviu o choro forte e saudável das crianças se misturando com o barulho da chuva, que finalmente começava a diminuir. Alice estava salva, os bebês estavam saudáveis, e Daria, depois de meses de humilhação e desespero, havia lembrado quem realmente era: uma médica que salvava vidas, custasse o que custasse. "Meu pai deve estar nos procurando", disse Alice já mais forte, segurando os gêmeos contra o peito. "Ele tem helicóptero e GPS no carro. Deve chegar logo." Marcos olhou para a mulher inconsciente ao lado, cujo sacrifício havia salvado 3 vidas naquela noite terrível. "Seu pai?", perguntou Marcos baixinho.
Rodrigo Tavares, o empresário, respondeu Alice. Marcos fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia uma resolução neles que não existia antes. É meu filho, disse ele para si mesmo, sabendo que chegara a hora de enfrentar o passado. Está na hora de parar de fingir que estou morto. A manhã seguinte à tempestade amanheceu silenciosa, com um ar de clareza quase irreal depois do caos da noite anterior. De repente, o ruído ensurdecedor de um helicóptero cortou o céu de Vila Santa Rosa. O aparelho pousou numa clareira próxima ao posto de saúde, levantando poeira e folhas molhadas. Pouco depois, um homem alto e imponente, com um casaco caro de cachemir jogado sobre os ombros, entrou apressado na sala. O rosto estava pálido, marcado pela noite sem dormir, mas os olhos brilhavam de alívio e urgência. — Alice! —exclamou correndo até a nora. — Minha filha, você está viva? — Estamos vivos e você tem netos, gêmeos —respondeu ela emocionada. Rodrigo levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Graças a Deus. O rastreador do carro indicou o local do acidente, mas só consegui chegar até aqui de helicóptero. As estradas estavam destruídas. Nesse momento, Estevão se adiantou tentando se apropriar do mérito. Enfermeiro Estevão, às ordens. Noite difícil, parto em condições precárias, gêmeos, mas dei conta da situação. Rodrigo lançou um olhar desconfiado para ele e em seguida para Dária, sentada, pálida e visivelmente exausta. Estranho. Ela está com a aparência de quem acabou de doar sangue. Então, do canto escuro onde ficava a vassoura, surgiu uma figura que Rodrigo reconheceu de imediato, embora jamais esperasse vê-la ali. Vovô Marcos endireitou lentamente as costas, deixou cair os farrapos e revelou sua verdadeira identidade. Pai, murmurou Rodrigo em choque, mas nós te enterramos há 5 anos. Enterraram um caixão vazio, respondeu Marcos com calma. Eu precisava descobrir quem eram as pessoas verdadeiras ao meu redor. Encontrei muita ganância, menos nela, disse apontando para Dária. Esta mulher salvou sua família, meu filho. E este homem, apontou para Estevão, vendia medicamentos do SUS para turistas. Tenho tudo anotado. Ainda atordoado, Rodrigo ordenou que levassem Estevão preso. O enfermeiro foi contido e retirado do local, protestando inutilmente. E agora? Perguntou Dária com a voz fraca. Marcos se aproximou dela. Agora você assume o comando da rede de clínicas que transferi legalmente para o seu nome. Está com os documentos? Dária assentiu, mostrando a pasta. Ainda não entendo o motivo. Porque você me lembrou por que me tornei médico, respondeu Marcos. Não para ganhar dinheiro, mas para salvar vidas. Você será uma líder melhor do que eu jamais fui. Rodrigo se aproximou e completou. Meu pai tem razão. E como presidente do conselho, meu primeiro ato será nomear você diretora médica geral. Enquanto isso, na capital, Inês correu ao escritório de Genildo com os documentos assinados. Genildo, consegui. Ela assinou tudo. Ele conferiu os papéis com satisfação. Muito bem. Então, quando começa a transferência para que eu possa estudar no exterior? Que transferência? Riu ele friamente. Inês, você já é adulta. Promessas são só palavras. A situação mudou. A jovem empalideceu. Mas eu traí minha mãe por isso. Nesse instante, Janaína entrou, grávida. Temos novidades. Você vai ter que sair de casa. Precisamos do quarto para o bebê. Segurança, disse Genildo. Acompanhem a moça. Inês foi expulsa, percebendo tarde demais que havia sido usada. Do lado de fora, sob a chuva fina que ainda caía, compreendeu o valor da mãe que havia traído. 2 meses depois, Dária já estava oficialmente à frente da maior rede de clínicas da região. Enquanto isso, em pouco tempo, uma série de auditorias internas e externas expôs o verdadeiro caos que Genildo e Janaína haviam criado. Além de contratos irregulares, prontuários adulterados, laudos forjados e desvio de medicamentos, vieram à tona problemas graves de gestão. Genildo administrava as clínicas de forma desorganizada, assinando contratos sem planejamento,
atrasando pagamentos e ignorando alertas contábeis básicos. Janaína, por sua vez, mostrava total incompetência na condução médica. Atendimentos mal feitos, erros frequentes e reclamações de pacientes começaram a se multiplicar. Enquanto isso, os gastos pessoais explodiram. Janaína passou a usar recursos das clínicas para sustentar um padrão de vida luxuoso. Viagens, roupas caras, procedimentos estéticos e compras excessivas, tudo pago com dinheiro da empresa. O caixa foi sendo esvaziado rapidamente. Convênios de saúde romperam contratos após sucessivas denúncias e avaliações negativas. Fornecedores suspenderam entregas por falta de pagamento e ações judiciais se acumularam por erro médico e má administração. Sem credibilidade, sem clientes, com contas bloqueadas e patrimônio penhorado, as clínicas entraram em colapso financeiro. Em poucos meses, Genildo e Janaína se viram cercados por dívidas impagáveis, processos em andamento e uma reputação irrecuperável. Não houve mais como sustentar o império que haviam construído sobre mentiras, e a falência foi apenas a consequência inevitável de sua ganância, incompetência e irresponsabilidade. Foi então que Dária comprou legalmente todas essas dívidas, assumindo o controle total da situação. Convocou Genildo e Janaína para uma última reunião, agora em uma sala simples, sem luxo, bem diferente do escritório onde antes ditavam ordens. Vocês têm uma escolha, disse ela com calma, apoiando as mãos sobre a mesa. Responder criminalmente por falsificação de registros médicos, fraude administrativa e desvio de recursos públicos, ou aceitar um regime especial de trabalho sob supervisão judicial. Genildo engoliu em seco. Que tipo de trabalho? Perguntou com a voz tensa. Dária sustentou o olhar dele sem qualquer traço de satisfação ou ódio. Genildo, você será auxiliar de limpeza no posto de Vila Santa Rosa. Vai cuidar dos mesmos corredores que eu fui obrigada a limpar. Janaína, você trabalhará como enfermeira em cuidados paliativos, lidando diariamente com pacientes em estado terminal. Talvez assim aprendam, na prática, o valor da responsabilidade, da ética e da empatia. O silêncio pesou na sala. Sem dinheiro, sem influência e diante de provas incontestáveis, os dois entenderam que não havia alternativa. Com o orgulho destruído, aceitaram as condições, cientes de que aquela seria a única forma de evitar a prisão. 6 meses depois, Dária estava casada com Rodrigo, administrando uma rede próspera de clínicas que realmente cuidava das pessoas. Marcos, revelado e perdoado pelo filho, vivia feliz conhecendo os netos gêmeos que ajudara a trazer ao mundo. A clínica de Genildo havia sido transformada em um centro de treinamento médico ético. Inês, após meses de reflexão e trabalho duro para se sustentar, finalmente encontrou coragem para pedir perdão à mãe. Não consigo te perdoar ainda, disse Dária honestamente, mas posso te dar uma chance de se redimir. Ofereceu à filha um trabalho como recepcionista, salário mínimo, para aprender o valor das coisas. Em Vila Santa Rosa, Genildo lavava pisos no mesmo posto onde Dária havia sofrido. Estevão estava preso por apropriação de bens públicos. A dona Valdira finalmente recebeu seus medicamentos para pressão alta, gratuitamente. O posto agora tinha equipamentos modernos e médicos dedicados. A justiça havia chegado, não através de tribunais ou vinganças, mas através da bondade sendo recompensada e da maldade enfrentando suas consequências naturais. Dária aprendera que, às vezes, quando perdemos tudo, é exatamente quando estamos prontos para receber tudo de volta. A vida tem formas misteriosas de nos ensinar que a humanidade, a compaixão e a integridade sempre triunfam sobre a ganância e a traição, e que um simples gesto de bondade para com um estranho pode mudar não apenas uma vida, mas todo o destino. Se você gostou desta história de superação, redenção e justiça divina, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção do primeiro ao último minuto. Uma narrativa cheia de emoção e reviravoltas que vai mexer profundamente com seu coração.
Deixe seu gostei aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias emocionantes para vocês. Compartilhe com alguém que também gosta de narrativas que mostram que o bem sempre triunfa no final, mesmo quando tudo parece perdido. Um abraço caloroso e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas inesperadas e aquela sensação reconfortante de ver a justiça prevalecer. Nos vemos em breve com mais narrativas que vão tocar sua alma.